Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui virtual, a nossa conversa. E hoje eu vou falar para vocês sobre 4 tipos de mediunidade mais encontradas ou mais trabalhadas nos terreiros de Umbanda, inclusive na nossa casa. Eu vou falar sobre a psicografia, psicofonia, clarividência e clareaudiência. São 4 tipos de mediunidades bastante comuns no nosso dia a dia no trabalho mediúnico. Mas para que eu possa falar dessas 4 mediunidades e vocês entenderem a importância de entender como funciona cada uma delas e vocês também entenderem por que cada uma delas é importante, eu tenho que contar uma história para vocês. É uma história de 2 vizinhos, moravam um do lado do outro, muro a muro, e os 2 tinham filhos. E certa vez um vizinho comprou um coelho. Comprou um coelho, deu para as crianças ficaram felizes com esse coelho. E os filhos do outro vizinho falou: papai, a gente também quer um animal, também quer brincar com o animal. Aí o pai foi lá e comprou um pastor alemão, comprou um cachorro, né? E quando o vizinho, o dono do coelho, viu o vizinho, dono do cachorro, com o cachorro próximo dele, falou assim: ué, mas esse cachorro vai comer o meu coelho. E o vizinho, dono do cachorro, falou o seguinte: não, fique tranquilo, porque eu entendo muito de animal, os 2 vão crescer juntos e vão ser amigos, não tem problema algum, o cachorro e o coelho juntos. E parece que o vizinho, dono do cachorro, tinha razão, porque os 2 cresceram muito bem, tanto o cachorro quanto o coelho, brincando, sendo amigos. As crianças também ficaram ainda mais amigas uma das outras, porque iam visitar uma com a outra, uma levava o coelho, de vez em quando a outra levava o cachorro, e começaram a crescer. Pois bem, certa vez o vizinho dono do coelho resolveu viajar no final de semana, viajar na sexta-feira para uma casa de praia. E daí ele levou os filhos, só que deixou o coelho em casa. Quando chegou no domingo, o vizinho dono do cachorro estava tomando café na varanda. Eis que o cachorro chega com o coelho na boca, todo ele coberto de terra, esmiuçado e obviamente morto. E o vizinho, dono do cachorro, ficou assim apavorado, pensando: nossa, o nosso vizinho vai chegar daqui a algumas horas, já era no domingo, e o que vai acontecer? Se ele descobrir que o cachorro matou o coelho dele, vai acabar a amizade, vai destruir tudo, e o que a gente vai fazer? As crianças vão ficar apavoradas. Não se sabe de quem deu a ideia, mas surgiu uma ideia de dar banho no coelho, preparar o coelho, pentear o coelho, perfumar o coelho e deixar o coelho na casinha dele, lá no vizinho, para quando o vizinho chegasse, se deparasse com o coelho morto, porém arrumado, e com uma certa sensação de que ele tivesse tido um infarto e não sido comido pelo cachorro. Bom, fizeram isso, deram banho no coelho, pentearam o coelho, perfumaram o coelho, levaram o coelho para a casa do vizinho, deixaram ele na casinha do coelho, inclusive até dobraram a perna do coelho para dar a sensação mesmo que ele tinha tido um infarto. Chegou, horas depois, o vizinho, dono do coelho. Não passa 5 minutos e começa a gritaria lá na casa do vizinho, dono do coelho. O vizinho, dono do cachorro, imaginou, descobriram que o coelho morreu. Passa-se mais 5 minutos, o vizinho, dono do coelho, bate na porta do vizinho, dono do cachorro. E ele bate na porta, o vizinho, dono do cachorro, abre e fala o seguinte: o que foi? E ele viu o vizinho, dono do coelho, com a cara pálida, como se tivesse visto um cadáver. O que foi? O que aconteceu? Aí o vizinho, dono do coelho, responde: o coelho. E o vizinho diz: o que aconteceu com o coelho? Está morto. Ué, mas morreu? Ele parecia tão bem hoje à tarde. Aí o vizinho, dono do coelho, responde: não, ele morreu na sexta-feira. Percebe que essa história diz muito para a gente sobre comunicação. Na verdade, o vizinho, dono do coelho, já sabia que o coelho tinha morrido, inclusive morreu na sexta-feira, e eles viajaram, talvez até mesmo para esparecer, né, as crianças, e viajaram. As crianças enterraram o vizinho, o coelho, na sexta-feira. Só que o vizinho, dono do cachorro, não sabia do ocorrido, acabou tendo um mau comportamento por conta disso, talvez até botando em risco a vida do cachorro, né? Quem sabe, se fosse em outra situação, talvez teriam até matado o cachorro. Tudo por falta da má comunicação.
E por que eu estou contando essa história com vocês? Porque a mediunidade nada mais é do que a comunicação entre os espíritos desencarnados com os espíritos encarnados. E existem diversos tipos de mediunidade. Eu não saberia nem pontuar aqui para vocês todas as categorias de mediunidade que existem. Mas existem 4 mediunidades que são bastante, entre aspas, comuns nos trabalhos mediúnicos. E dentro dessas 4 são a psicofonia, a mediunidade da comunicação através do uso da fala, do uso das cordas vocais. Tem a psicografia, que é a mediunidade, ou seja, o intercâmbio do mundo espiritual com o mundo material através da escrita. E existe a clarividência, ou seja, ou a vidência, poderia se usar também o termo vidência, que é o ato de ver os espíritos, né? E a clareaudiência, que é a habilidade, a mediunidade de ouvir os espíritos. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas agora, dentro de trabalhos mediúnicos, né? A psicofonia talvez seja a mais comum de todas, ou de fácil identificação, quando há um acoplamento do médium à entidade que vai se comunicar. E eu quero fazer um parênteses aqui sobre incorporação. É um termo que a gente usa e a gente pode continuar usando sem problema algum, só que a gente tem que entender que quando a gente fala de incorporação, não literalmente existe a troca da alma do médium que está ali pela alma do espírito, né, desencarnado, ocupando aquele corpo. Não há um processo de obsessão, né, de possessão, onde que sai uma alma e entra outra. A incorporação não ela é o acoplamento, né, a proximidade, a conexão vibratória, magnética, fluídica entre a entidade desencarnada com a entidade encarnada, com o médium encarnado. E esse acoplamento de alguns pontos nós chamamos de incorporação. Tá? Só para a gente, algumas pessoas confundem que quando você incorpora, você some, né? Sua alma vai para algum lugar, e aí o médium, o espírito toma conta daquele corpo e aí incorpora. E não, é só realmente uma conexão magnética, fluídica, energética entre entidade e médium. E quando acontece essa psicofonia, que é a incorporação através a incorporação com o uso das cordas vocais, com todo o aparelho vocal do médium para a comunicação, ela pode acontecer de 2 formas. Ela pode acontecer de uma forma integral, ou seja, inconsciente, inclusive relatado em alguns livros que é pouco comum hoje em dia, né? Já foi mais comum a mediunidade de psicofonia inconsciente, ou seja, apaga-se o médium no sentido da consciência do médium e fica apenas a comunicação da entidade. E isso, se em algum momento se for necessário para poder ter uma ação mais rápida daquela comunicação, até mesmo por conta do momento evolutivo daquele grupo de pessoas daquela época, e aí para facilitar essa comunicação, a espiritualidade, sempre sábia, usava da mediunidade inconsciente ou integral. Hoje em dia, essa psicofonia, essa incorporação com o uso majoritariamente da fala, do aparelho vocal, é parcial, ou seja, semiconsciente. Existe ali a comunicação da entidade, mas existe a presença consciente também do médium, porque se faz necessário também, porque o trabalho, todo o trabalho mediúnico, ele vamos dizer assim, ele funciona em 3 partes: espiritualidade, médium atuante e consulente, ou o médium que está recebendo ali aquela orientação também. Então os 3 têm que trabalhar em conjunto, né? Não adianta só a espiritualidade orientar, não ter ali também a intenção, a vibração do médium, e também não ter a participação ativa, né?
de reforma moral, etc., de quem está recebendo aquela instrução. Não adianta nada só o médium atuar com um animismo exagerado e não ter a participação da espiritualidade, não ter a participação de quem está recebendo a orientação. E também não adianta só ter o pedido da orientação de quem está pedindo o socorro, ajuda, orientação, e não ter a participação da espiritualidade e do médium. Ou seja, tem que trabalhar no triângulo ali, todo mundo entregando a sua parte, e aí a coisa funciona. E é por isso que hoje, majoritariamente, na maior parte do tempo, a mediunidade de psicofonia e qualquer outra mediunidade, não estou falando exclusivamente da psicofonia, mas qualquer outra funciona de forma semiconsciente ou parcial. Acontece ali, está todo mundo em um certo ponto sabendo o que está acontecendo. Então essa é a psicofonia. Agora tem a psicografia, que também é extremamente comum nos trabalhos mediúnicos de terreiros de Umbanda, e ela é muito versátil, muito até pontuado no livro Curso Básico de Umbanda. Ela fala que é uma mediunidade excelente, né, muito versátil, e eu até diria que todo livro, assim, já parte para uma opinião minha, né? Eu acredito verdadeiramente que todo livro, que todo romance, que todo filme escrito, que toda novela existe ali, obviamente escrito, né? É roteirizado, existe ali um script, um roteiro, um texto, e nesse momento desse texto existe o processo de psicografia. Eu não tenho dúvidas disso, não tenho dados aqui para trazer se isso já foi pesquisado por alguém e existe uma fonte oficial, não sei, é um chute meu, mas eu acredito que seja, porque a psicografia, e é dito nos livros, que ela é o mesmo processo de intuição, de emanação de pensamentos, de intenções, de palavras, de sentimentos. Acontece na forma de você escrever aquilo. E como você está num processo de escrita, pode ser que dali venha orientações, né, interesses, ideias suas, mas junto com ideias de entidades. Então, eu acredito que nessa parte de filmes, de livros, de romance, de roteiros, de novela, quando a gente fala de escrita, eu acredito verdadeiramente que existe sempre ali, nunca é você sozinho, sempre tem você e mais alguém. E quando a gente fala de psicografia, existe a mecânica, é como se fosse a analogia da psicofonia, a integral ou a inconsciente tem a mecânica. O que é a mecânica? A mecânica é quando apaga o médium e o processo mecânico de escrita ele é automático, ou seja, a entidade que está para passar aquela mensagem, ela toma posse do aparelho mecânico do médium, diminui o seu nível de consciência a um nível tão baixo que a gente pode dizer, ele não está 100% fora dali, mas ele está desdobrado a um nível que ele não tem consciência do que está acontecendo e passa a ser uma psicografia mecânica, passa a ser um processo mecânico. Em alguns momentos, Chico Xavier inclusive já teve isso, e uma vez foi perguntado, né, para o Chico por que a dele era mecânica, e aí a ideia do Chico, né, era uma estratégia diferente, era uma estratégia de economizar a energia do médium. Então, como o Chico tinha uma necessidade muito grande de passar as mensagens, ele tinha lá um cronograma reencarnatório de não sei quantos livros, mas era livro pra caramba, então tinha que ter agilidade, tinha que ter rapidez no processo de escrita. E para ter rapidez no processo de escrita, se fosse uma semi-mecânica, ou seja, semi-consciente, ele ali presente, filtrando a informação, ele recebe uma intuição, aí o sistema neurológico dele ali, o neocórtex, processa aquilo ali, racionaliza sobre aquilo ali para depois escrever. Se fosse dessa forma, como acontece com a psicofonia, muitas das vezes, no processo semiconsciente, demoraria demais para ele escrever todos os livros que ele escreveu, e a espiritualidade tinha uma demanda muito grande para isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos apagar o Chico, deixa ele mecânico e vamos escrever, varar a noite toda. Aí quando ele retornar,
o corpo pode até estar cansado, né? Porque era um processo mecânico e existia o desgaste natural do corpo, né? As horas, muitas horas que ele passava escrevendo. Mas era um desgaste mecânico. O desgaste mental era reduzido significativamente, porque não havia ali a consciência dele atuando, processando, trabalhando, contrapondo, refletindo para ver se escreve, se não escreve. Então o desgaste mental era evitado e era aliviado no processo mecânico, e por isso que, não só por isso obviamente, mas era uma das estratégias que fez com que Chico pudesse cumprir e cumpriu com louvor a questão de escrever tantos livros e que serve como base para todos nós hoje. Então esse é o processo da psicografia. E tem também, então falei da mecânica, falei da semimecânica, da psicografia. São os mais comuns, tá, gente? Eu estou falando aqui, existem estudos mais aprofundados, eu recomendo que você pesquise mais sobre isso. Só uma introdução para que você, uma introdução que possa gerar curiosidade para você buscar mais a fundo. E aí a gente parte para clarividência e clareaudiência, que a gente pode até usar o mesmo exemplo para ambos, porque é bem parecido. A clarividência, ou seja, o processo de vidência, é o processo de você enxergar os espíritos. E não acontece com os olhos da matéria. Então, quem tem a clarividência vê os espíritos mesmo com os olhos fechados. Agora, cuidado, não é o tempo todo, não é porque o médium é clarividente que ele está vendo o tempo todo, 24 horas por dia, espíritos. Existem casos assim? Existe, mas pode ser até classificado como um desajuste da mediunidade, porque o certo, né, o ideal, mesmo o médium que tem a clarividência, é que ele não fique vendo 24 horas por dia os espíritos, até porque nós sabemos que é 3 para 1, né? A cada um encarnado existem 3, no mínimo, desencarnados. Então, se você está num ambiente com 30 pessoas, pelo menos tem 90 pessoas ali desencarnadas, mais os 30 encarnados. Então, esse processo da clarividência o tempo todo não é o ideal, mas a visualização daquela entidade, daquele espírito, é através dos olhos do perispírito, os olhos perispirituais. Então não passa pelo processo mecânico do nosso corpo físico. E a mesma coisa acontece com a clareaudiência, que é a habilidade, a mediunidade de escutar os espíritos. Quando se escuta os espíritos, não se escuta com os ouvidos da matéria, com os ouvidos mecânicos, se ouve com o ouvido do perispírito, com o sistema auditivo perispiritual. Então esse processo ele também não é contínuo, você não fica ouvindo espíritos o tempo todo se você é um médium clareaudiente. Quando há necessidade de você ouvir uma instrução, uma intuição, uma orientação, aquela mediunidade que é inerente ao espírito, que é inerente já do corpo, ele se torna estimulada, aguçada, e aí sim existe o processo ali da clareaudiência, assim como o processo da clarividência. Bom, então classifiquei aqui para vocês, existem muitas outras, né? Existe o desdobramento, existem a mediunidade de cura, existe a aquela do tato, que você bota a mão e vê o que aquele objeto passou. Existe N tipos de mediunidade, mas eu acredito que essas 4 sejam as mais comuns no nosso trabalho de Umbanda, né? Pelo menos são as que a gente observa com maior frequência. E agora, uma vez que você sabe desses 4 tipos de mediunidades, e uma vez que eu contei a historinha do dono do coelho e o dono do cachorro, vamos conectar esses pontos, né? Vamos entender a importância de uma comunicação bem feita, né? bem conduzida. Porque imagina, se nós somos o medianeiro da espiritualidade a nível de comunicação, de instrução, de informação, essa informação ela deveria vir o mais fidedigna possível, tá? Então nós temos nossos mentores, nossos guias, nossos guardiões, nossos amigos espirituais, também temos nossos obsessores, nossos inimigos, nossos cobradores. Independentemente do lado que venha, o ideal é que você tenha consciência plena
da onde está vindo, qual é a fonte dessa informação, se está vindo de uma fonte mais elevada ou se está vindo de uma fonte menos elevada, identificar essa fonte e, uma vez que é uma fonte elevada, não deixar que a nossa ideia, nossa história, a nossa crítica interna, nosso conhecimento atrapalhe essa informação, que ela possa vir a mais limpa possível, a mais original possível. E uma vez que essa fonte seja uma fonte menos evoluída, com a baixa vibração, não que a gente não possa passar as informações que veio até do obsessor, do inimigo, do cobrador. Não é isso, não é eu comunico o que vem da espiritualidade superior, se vier lá de baixo eu não passo para frente. Não é isso. É passar com responsabilidade. Então, se chega uma mensagem muito pesada, com uma linguagem muito pesada, né, e às vezes até ruim de se passar, isso pode se filtrar. Você passa informação, mas você, que é médium consciente, consegue filtrar isso para que chegue mais amena, entretanto, passando a mensagem que é necessária. E quando vem de uma espiritualidade superior, que obviamente vem com vibrações de amor, de carinho, de ternura, de cura, de ajuda, de fraternidade, então isso já não existe filtro melhor do que esse, que é a caridade, que é o amor, que é a compreensão. Então passa-se sem um filtro. Lembrando da história lá do coelho e do cachorro, o problema entre os dois vizinhos foi exatamente a falta de comunicação. Talvez se o vizinho, dono do coelho, tivesse avisado ao vizinho, dono do cachorro, dizendo: olha, o meu coelho morreu, sei lá o que aconteceu com ele, ele morreu, e as crianças estão bem tristes, eu vou tirar o final de semana para esparecer, para tirar eles desse ambiente aqui. Inclusive eu enterrei o coelho lá no quintal, tá? Caso aconteça alguma coisa, ele está lá enterrado, então fique tranquilo que está tudo bem. Como já começou errado nessa comunicação, o vizinho, por sua vez, dono do cachorro, não sabendo disso, o cachorro, coitado na história, querendo salvar o amigo, tinha visto lá que ele tinha sumido, foi buscar, farejou o coelho, desenterrou o coelho e, na expectativa do dono dele salvar o coelho, levou o coelho até o dono, e o dono, sem saber de nada mais uma vez, percebeu, poderia ter achado que foi o cachorro que comeu, matou o coelho, poderia até ter matado o cachorro também, né? Feito alguma coisa nesse sentido, e coitado do cachorro ficou nesse meio do caminho. E o vizinho, dono do cachorro, também, em vez de ser franco com o dono do coelho, dizendo: olha, estava aqui no domingo à tarde e estava tomando café, eis que meu cachorro chega aqui com o coelho na boca, eu não sabia o que estava acontecendo, olha, mil perdões, desculpa se meu cachorro matou seu coelho. E aí tudo ia se esclarecer, porque o vizinho, dono do coelho, ia explicar: não aconteceu nada, na verdade ele morreu na sexta-feira. Foi feita uma mentira desnecessária, acabou que talvez tenha quebrado uma amizade por conta da falta de comunicação. Então que a gente não seja igual a história do cachorro e do coelho, que as nossas comunicações, e aí para um lado mais amplo, né, não só a comunicação da espiritualidade para os encarnados, mas também a nossa comunicação entre irmãos, entre membros de um grupo, membros de um centro, membros de uma comunidade, possa ser a mais honesta, a mais íntegra, a mais fidedigna, a mais fraterna possível. Então, gostaria de deixar essa mensagem para vocês, que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo final de tarde. Um abraço.